Oi, gente! Bem-vindos ao Turno Win, onde as coisas ficam ainda mais sinistras. E aí, gente, como vocês estão? Eu preciso admitir que eu tô com saudade de contar creepypasta. Inclusive, eu já tenho uma seleção de próximas histórias que vão ter no turno, mas só depois do Turno Win, como eu disse esse mês, é só relato. Inclusive, eu já escolhi a próxima creepypasta longa que eu vou contar aqui, que é uma que estão pedindo, assim, desde o dia 1. Desde o dia 1 que eu existo falando terror na internet. E ela é longa dessas, tipo, borrasca, paintballs. Uma creepypasta bem longa que vai ser dividida em várias partes. E um spoiler. Ela tem a ver com os dois lados. Se alguém souber qual é, me conta nos comentários. Mas, como o Turno ainda não acabou ainda, vamos pros relatos. O que não é uma coisa ruim, porque eu estou adorando ler e contar os relatos de vocês. Lembrando que você pode mandar o seu relato para relatosdoturno@gmail.com. E o primeiro relato veio com um nome assim, pesado, eu diria. Como eu disse em outro episódio aqui, com uma energia própria. Ele se chama O Que Nunca Dissemos à Minha Irmã. E quem me escreveu falou que eu posso contar exatamente como ela escreveu, porque os nomes já foram trocados para preservar a privacidade dos familiares. Então vamos pro relato. O que nunca dissemos à minha irmã. Quando tudo começou, éramos apenas eu, minha mãe e a minha irmã, de 19 anos, 2 anos mais nova que eu. Morávamos em uma casa grande de 2 andares, construída nos anos 2000, em um condomínio fechado, um pouco afastado do centro da cidade. Nossa casa era amarela, com janelas largas e varandas que contornavam toda a sua extensão. Pois bem, à época do ocorrido, minha tia Teresa, irmã da minha mãe, eventualmente ia à nossa casa fazer alguns serviços, e é impossível contar essa história sem contextualizar sobre ela. Minha tia Teresa era, naquele ano, uma mulher de uns 45 anos, com aparência saudável e personalidade agradável. Um detalhe peculiar sobre ela, no entanto, é que ela sempre tinha histórias aparentemente mirabolantes e supostamente sobrenaturais para contar. Sempre envolvia uma revelação em sonho, uma boneca viva ou um espírito perseguidor. Às vezes era uma história recente, da semana anterior, e outras vezes era bem antiga, de quando a minha tia era criança. Nós, acostumadas com aqueles relatos, mas sem nunca presenciarmos, não levávamos muito a sério e acabávamos por pensar que era mérito exclusivo da mente criativa da minha tia. Em uma certa tarde, porém, a minha tia estava em nossa casa, no quarto de hóspedes e de porta aberta. O quarto de hóspedes ficava no segundo andar da casa, entre o quarto da minha mãe e da minha irmã, cujas portas de entrada se distanciavam por 10 metros. Aparentemente do nada, minha tia apareceu no quarto da minha mãe em completo desespero. Minha mãe, uma pessoa muito calma e cuidadosa, insistiu para saber o que havia gerado aquela reação na minha tia. Foi então que ela relatou o que tinha acabado de ver. Uma mulher, de vestido longo branco e cabelos escuros, caminhando inclinada atrás da minha irmã, como se estivesse seguindo os passos dela. À primeira vista, aquele relato parecia dentro da anormal normalidade dos contos da minha tia. Então a minha mãe focou em acalmá-la. E como não custava nada, e, de graça, até injeção na testa, aceitou fazer uma oração. Tudo de bom se resolve com oração e tudo de ruim também. Esse foi meu maior aprendizado do Turno Win até agora. Esse episódio, entretanto, ficou por isso durante algum tempo, sem que a minha mãe, eu que fiquei sabendo disso por minha mãe, ou a minha tia contássemos para qualquer pessoa. Até que, no ano seguinte, minha irmã, a minha outra tia, chamada Maria, e a minha prima se mudaram para uma cidade a 3.000 quilômetros de distância da nossa cidade natal. Elas foram morar juntas, minha irmã e minha tia Maria, com esperanças de novas oportunidades profissionais, e minha prima, de apenas 10 anos na época, obviamente apenas acompanhando a mãe. Elas estavam morando em um apartamento no terceiro andar de um prédio baixo, com 60 metros quadrados e 3 quartos pequenos, um para cada integrante da casa. Tudo parecia dentro da normalidade quando, em um dia comum, a minha prima entrou pálida no quarto da minha tia Maria e relatou o seguinte: minha irmã estava deitada na cama, e uma mulher de vestido branco e cabelos escuros estava nas costas dela.
Isso não pareceu fazer sentido para minha tia Maria, que não tinha ideia do que a tia Teresa havia supostamente vivenciado no ano anterior. Mas a minha prima parecia tão verdadeiramente assustada que ela não resistiu em ligar para minha mãe e compartilhar o que minha prima havia descrito. A surpresa foi mútua. Primeiro minha mãe, que de forma imediata lembrou do relato da tia Teresa, e depois minha tia Maria, que descobriu que algo parecido já havia sido relatado. Depois disso, minha mãe, eu, minha prima e minha tia Maria passamos a ter um olhar diferente sobre as histórias e a sensibilidade espiritual da tia Teresa. E sobre minha irmã, ela está bem, mas não sabe o que aconteceu, porque até agora nenhuma de nós teve coragem de contar. Pois vá contar imediatamente. Se tem um obsessor, se tem um encosto atrás da sua irmã, ela precisa se livrar disso, ela precisa tratar. E não existe tratamento involuntário para problemas espirituais e males da alma. Eu acho que você devia contar pra sua irmã. Porque ela tá com coisa. Tem coisa atrás dela. E isso não é nada bom. Ela já deve. Acho que se vocês contarem pra ela, ela provavelmente vai falar que tá vendo coisas também ou vivendo coisas estranhas. Porque não é possível. Não é possível que só terceiros vejam. O próximo relato de hoje é um compilado de relatos que vieram da Madu. Ela tem 25 anos, diz que não se importa se eu disser o nome dela. E ela falou que os relatos a seguir são reais. E ela tentou ao máximo não colocar nomes de pessoas envolvidas. E todos os nomes que aparecem já estão trocados. E esse relato, esse compilado de relatos, veio com o nome A Descrença Será Cobrada. E ela fala: eu sei que parece pouco crível, mas prometo que não menti sobre nenhum dos acontecimentos abaixo. Eu não ousaria. Tamo com você, Madu. Vamos ao seu relato. Parte 1. Mudanças. É estranho como a mente de uma criança funciona. Quando pequenos, acreditamos que a única coisa que existe é o que vemos e o que conhecemos. E hoje, tenho conhecimento bastante sobre desenvolvimento infantil para saber que isso se dá, principalmente, por causa da falta de representação mental estável das coisas. O que significa basicamente que, se não vejo nesse momento, não existe. Aos meus 4 anos de idade, meu pequeno mundinho egocêntrico ruiu quando precisei agarrar meu ursinho de pelúcia e viajar da minha pequena cidade do interior para uma outra cidade no interior de outro estado. Me lembro de como eu achava a cidade gigante e cheia de coisas, e hoje eu sei que era uma cidadezinha pequena e industrial, nem perto de ser uma cidade grande, mas desenvolvida o bastante para me deixar nervosa e admirada com curiosidade. Eu demorei um pouco para fazer amigos. Quando criança, eu tinha essa questão com uma timidez interminável, a qual me fazia acreditar que todos estavam olhando para mim o tempo todo, fazendo eu me encolher no banco da pequena igreja que os meus pais frequentavam. No fim do primeiro ano nessa nova cidade, finalmente saímos do aluguel. E o meu pai começou a pagar por uma casa, que seria só nossa. Eu estava feliz em me mudar para uma casa maior, animada para rearranjar minhas poucas pelúcias no espaço que a minha mãe obrigara meu irmão a compartilhar. Minha mente infantil não foi capaz de imaginar que algo pior do que me afastar de tudo que eu conhecia pudesse acontecer. Bom, coisas ruins aconteceram nos anos que se seguiram. Coisas que não gosto de lembrar. Mas acredito que a energia ruim que residia naquela casa se tornou mais forte depois disso. Recordo de que às vezes eu acordava no meio da noite, sem motivo aparente, e em algumas dessas vezes via uma figura parada na porta, nos olhando dormir. Sempre acreditei que era meu pai, nos checando, mas hoje percebo que, às vezes, a silhueta era mais alta e esguia. Foi por volta dos meus 7 ou 8 anos que as coisas realmente começaram a acontecer. Eu tinha um amigo na escola. Vamos chamá-lo de Max. Ele era o típico menino de 8 anos e nós nos dávamos muito bem. Ele às vezes conversava com os meninos mais velhos, e em uma dessas vezes ele voltou com a história do corredor, o que na época eu acreditei ser para me assustar. Eu estudava em uma escola particular de bairro, dessas que só tem 10 alunos por turma. A escola era pequena e bem organizada, mas não tinha espaços largos e abertos. Era mais como uma série de corredores e pequenas salas abertas entre eles. Um desses corredores ficava ao lado da sala da minha turma, e também era onde era o banheiro dos professores. Aquele banheiro era o que utilizávamos para propagar a lenda da loira do banheiro. Então o corredor já tinha sua fama. Max brincou com a minha curiosidade por um tempo até finalmente me contar. Segundo a turma mais velha, aquele corredor era amaldiçoado.
Uma entidade pairava ali e só poupava os adultos. Eu ri, ele ficou irritado. Então eu me propus atravessar o tal corredor andando e provar que eles só queriam mexer comigo e me assustar. Max ficou preocupado e disse que não apoiava e que se eu quisesse continuar, tinha que, pelo menos, prometer que passaria correndo. Eu disse que tudo bem. Naquela tarde, após a aula, nós nos agrupamos ao começo do corredor. Eu, Max e os 2 meninos mais velhos. Max, apreensivo, e os meninos rindo de canto, como se soubessem que eu ia desistir. Eu não desisti. Forçaram Max a se juntar a mim, já que, como homem, seu trabalho era proteger sua melhor amiga. Ele se opôs, mas se colocou ao meu lado. Eu contei até 3 e disparei. Foi questão de segundos até chegar à metade do corredor e nada havia acontecido. Mais alguns passos e eu chegaria no final. Foi ao fim desse pensamento que eu senti alguém segurar minha perna esquerda. Vi Max passar por mim enquanto eu caía e derrapava até o final do corredor. Max parou de correr quando chegou ao final e se virou para mim. Meu joelho ardia com o machucado, mas o que eu mais sentia era a sensação de aperto no meu tornozelo. Depois de ver os 3 arranhões de unha na minha pele, resolvemos nunca mais passar naquele corredor. Parte 2. Encontros noturnos. Aos 10 anos pude ter o meu próprio quarto, mas a dinâmica não era das melhores. Fiquei com o nosso antigo quarto, enquanto meu pai construiu um quarto ao lado do meu para o meu irmão. A questão era que, para ir ao cômodo ao lado, o meu irmão deveria atravessar o meu quarto, o que não me dava qualquer privacidade e me rendia, pelo menos uma vez por dia, à situação de alguém entrando no meu quarto enquanto eu estava me trocando, já que a minha mãe não era adepta a portas, pois privacidade era somente para adultos. Isso é muito errado e muito problemático. Crianças precisam sim de privacidade. Eu não tô julgando sua mãe, os tempos eram outros, mas se você tá ouvindo o turno e você tem filhos, dê privacidade pros seus filhos, porque senão eles vão crescer com raiva de você. É, isso mesmo. Depois de quase 1 ano de argumentação, consegui fazer com que o meu guarda-roupas fosse usado de parede, para assim criar um corredor entre a cozinha e o quarto do meu irmão. Isso causou uma diferença da entrada da luz no meu quarto à noite. A luz da cozinha, que antes entrava livremente, agora se esgueirava entre o guarda-roupa e a parede. Foi em uma noite qualquer, quando voltei a ver a mesma silhueta, me encarando ao dormir, mas dessa vez estava mais perto, encostado com as costas e um dos pés apoiando no guarda-roupas, como um jovem com os amigos na porta de casa. A diferença é que aquela coisa me encarava com os olhos vermelhos. Não como nos filmes, mas os olhos pareciam como 2 pedras preciosas brilhantes, como rubis refletindo a luz. Eu tive muito medo das primeiras vezes, e depois de um tempo, tive medo de dormir e acordar com aquela coisa me olhando. Minha família sempre foi muito religiosa, e naquela época eu acreditava também. Na Bíblia dizia que o arrebatamento seria num piscar de olhos, e isso me aterrorizava, pois me fazia pensar que se eu fechasse os olhos, mesmo que por um instante, aquela coisa poderia me levar também. Perguntei para minha mãe o que fazer, sem contar da sombra, pois ela certamente diria que o demônio estava comigo. Eu não queria ser repreendida e tinha medo do que ela diria. Ela me disse que se eu tinha medo de dormir e ir para o inferno, significava que eu certamente estava em pecado, pois quem não está em pecado não teme o inferno. Ela então me disse para voltar ao meu quarto sozinha e orar. Eu o fiz. Fiz com o fervor de uma criança, mas não adiantou. A coisa continuava voltando todas as noites, até que eu contei para um amigo na escola. Naquela noite, a sombra não veio. Os pesadelos acabaram e eu não tive mais medo de dormir. Depois disso, outras coisas ocorreram. Eu ouvia coisas, sentia presenças, mas não via mais nada e isso era o bastante para mim. Parte 3. Essa será sua prova. Cerca de 3 ou 4 anos se passaram e eu comecei a acreditar que tudo aquilo poderia ser só paralisia do sono. Fazia mais sentido do que achar que algo sobrenatural me observava toda noite. Em uma noite comum, na escola onde eu estudava, meus amigos estavam contando histórias de terror. E eu, como todos, também contei as minhas histórias. Mas deixei bem explícito que eu achava que tudo fora paralisia do sono e uma mente fértil e entediada. Eu estava errada. Naquela mesma noite, eu acordei com os meus pulmões ardendo pela falta de oxigênio. Eu suava muito e quando abri os olhos me deparei com os rubis brilhantes que não via há tanto tempo.
Aquela coisa respirava alto e era tão pesado que eu mal conseguia puxar o ar. Ainda me encarando, o ser disse: Nunca mais diga que eu não existo. Eu estou aqui e sempre estive. Eu sabia que aquilo estava falando porque o som era tão perto e tão presente que me fez querer chorar. A voz era grave e áspera, esquentou minha pele como se fosse carvão aceso. A coisa se moveu pelo meu corpo até minha perna esquerda. Colocou as 2 mãos pelo meu tornozelo e arranhou devagar, sumindo na escuridão. Mas não sem antes dizer: Essa será a sua prova. Eu acordei logo em seguida, assustada e puxando o ar, como se tudo aquilo fora real. De fato foi. O arranhão estava lá. 2 grupos de 4 arranhões, um em cada lado do meu tornozelo, queimando como brasa, de forma como se fosse impossível de ser feito por mim. Tive muitas experiências depois dessa, mas uma coisa eu sei: o sobrenatural existe e a descrença será cobrada. Eu tô pensando se não é o mesmo que arranhou teu tornozelo lá no corredor da escola, lá no passado. Provavelmente, né? Tá te seguindo. E aí tem um segundo relato. Nessa situação, eu já morava em uma casa diferente do primeiro relato. Era uma noite comum de sábado. Eu estava me preparando para o que eu chamo de banho premium, onde eu lavo o cabelo, cuido da pele e dou atenção especial para o meu bem-estar. Adoro o banho premium, sou muito adepta ao banho premium. Minha mãe era a única pessoa presente na casa além de mim naquele momento. Ela estava no quarto dela no fim do corredor, em silêncio, estudando a Bíblia. Eu entrei no box para iniciar o meu momento de spa. Eu estava lavando o meu cabelo quando ouvi a primeira batida na porta. Era tranquila, como quando minha mãe batia para perguntar o que fazer de janta ou se eu poderia ajudar com algo depois de terminar o banho. Eu sempre deixava a porta do banheiro destrancada quando só estávamos eu e minha mãe, pois ela batia a porta com frequência para perguntar esse tipo de coisa. Então, em meio à água e ao esfregar dos cabelos, eu respondi: Pode abrir. Aí fudeu, ainda bem que você não falou pode entrar. Não sei se o pode abrir se aplica, mas pode entrar, aí ia dar ruim. Mas ninguém abriu. Algumas vezes, uma corrente de vento ou um caminhão passando na rua faziam as janelas tremerem e as portas balançarem, a ponto de soar como uma batida. Mas eu ouvi novamente. Retirei o excesso de água do rosto e falei mais alto: Pode abrir, mãe, o que foi? Foi então que a porta tremeu uma terceira vez, com 3 batidas secas e fortes, mais altas que as vezes anteriores. A porta vibrou bem forte, bem em frente aos meus olhos. O som tomou o banheiro e por um instante ficou mais alto que o barulho da água. A maçaneta balançou algumas vezes com urgência, como se alguém tentasse desesperadamente abrir a porta. Desliguei o chuveiro nervosa. Minha mãe nunca bateria na porta dessa forma. E de qualquer jeito, não estava trancada. Então, não haveria como tentar abrir a porta daquela forma e não conseguir. Desliguei o chuveiro, me enrolei na toalha e levei a minha mão à maçaneta. Mãe? Ela não respondeu. Abri a porta. O frio do corredor bateu na minha pele molhada. Silêncio. Gritei minha mãe por mais 2 vezes, até que ela abriu a porta do seu quarto no fim do corredor. Perguntei o motivo de tanta insistência em me chamar. Ela me olhou confusa e disse: Que te chamar, garota? Tô aqui no quarto tem pelo menos uns 40 minutos. Eu tô lendo. Fiquei extremamente confusa. Entrei novamente no banheiro e terminei o meu banho o mais rápido possível. Nunca mais tomei banho com a porta destrancada. O espírito foi atrapalhar o seu banho premium. Que merda, hein? Mas e a conclusão? Você se livrou dessa entidade que te perseguia, que estragou o seu banho e que tinha os olhos de rubi? Ou ela ainda te segue? Eu acho que se você é adepta à religião da sua mãe, vai com ela na igreja, vê o que dá pra fazer. E o seu relato veio aqui pra quebrar o lema, né, de que pra todo mal oração e pra todo bem oração. Eu acho que nesse caso, simplesmente fudeu. Se a oração não resolve. Mas claramente é alguém que tá te seguindo aí há um bom tempo. Quem sabe alguém da sua família que morreu e tá tentando se aproximar de você? Não sei se isso pode acontecer, mas é um fato que estão te seguindo faz tempo. E eu procuraria ajuda espiritual profissional. E esse foi o episódio de hoje do Turno Win. Espero muito que vocês tenham gostado.
Não esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês já sabem qual vai ser a creepypasta longa que eu vou contar depois de outubro. E um beijo. Eu vejo vocês amanhã, na mesma hora e no mesmo lugar.